E aí, gente boa? Tudo bem? Tem alguém por aí de plantão? Neste sábado, a essa hora, eu imagino que a maioria esteja se preparando para comer. Eu passei amanhã numa reunião, tudo que eu fiz foi ficar comendo, beliscando. Mas o que eu quero falar com você, hoje, agora, neste instante, tem a ver com um texto que está aí embaixo no mural, sobre a diferença entre o estado da lei e o estado da graça. Porque essa é uma confusão extraordinária na cabeça da maioria das pessoas. As pessoas não entendem a diferença entre a lei sobre a qual se fala no Novo Testamento, nos Evangelhos, como Jesus falou, Paulo, que disse que o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ele está falando do reino de Deus, ele está falando de outra dimensão, ele está dizendo que ninguém se chega a Deus por ser um bom cidadão, cumpridor, por exemplo, da lei do Estado, ou da legislação, ou da Constituição. Isso faz de mim, se eu obedeço, um bom cidadão, pelo menos nas exterioridades do meu comportamento. É assim que deve ser. Do contrário, eu serei punido pela legislação a qual eu, como cidadão, assinei, com ela compactuei, faço parte, aceito existir sob a abóbada daquele conceito constitucional. Isso constitui a minha cidadania, o meu dever para com você, o seu dever para comigo, nosso dever para com a coletividade. O Deus da Constituição é o povo. O Deus da Constituição é o pacto constitucional aprovado, votado por mim e por você. Isso não tem nada a ver com Deus, tem a ver comigo. Tem a ver contigo. É a essa lei que eu respondo para poder ser um cidadão com liberdade de ir, de vir, de me expressar. Eu tenho que corroborar com essa média ponderada de consenso coletivo que nós todos, uns gostando mais, outros menos, mas nós todos aceitamos. Quando a gente aceita a cidadania do país, a gente aceita aquele conjunto de leis sob as quais a gente vive até que elas sejam mudadas por nós mesmos ou por aqueles a quem nós elegemos para fazerem as devidas mudanças segundo a evolução social. Não é disso que a Bíblia fala, não é disso que Paulo fala quando diz que a lei morreu. Não se trata disso, ao contrário. Isso é enfatizado, que se deve obedecer. O rei, antigamente, nos dias de Paulo, não era uma constituição, era o rei. O rei era a lei. Rex era lex. Depois a sociedade evoluiu e aí a lei virou o rei. É a lei que é o rei. Todos se submetem à lei, inclusive o rei. Depois as monarquias foram dando lugar às repúblicas e às democracias. E aí o povo passou a ser a instância última e a legislação que emerge do povo, esse domo, essa cobertura sob a qual todos nós estamos e precisamos estar. Quando o Novo Testamento fala da lei que morreu, da lei que ficou obsoleta, está falando da lei como observância para a salvação. E aí Paulo diz, todos pecaram. Do ponto de vista da referência de Deus, tendo a Deus como referência e tendo a lei divina como referência, todos somos transgressores e nenhum de nós se salva por essa lei. Porque mesmo que a observemos quase que integralmente do lado de fora,
nós não a observamos na subjetividade, do lado de dentro. Por isso, a lei sobre a qual se fala e se diz que, em relação a ela, nós somos todos pecadores, é essa lei divina que não só aponta caminhos exteriores, o que é fácil observar, mas caminhos subjetivos, que são praticamente impossíveis, alguns deles, ou todos eles, de serem por nós observados, ou por qualquer ser humano. Então, quando Romanos 3, por exemplo, diz que nós somos todos transgressores da lei, e ao mesmo tempo diz que pela obediência da lei ninguém se salva, porque ninguém consegue obedecer à lei, nem externamente, nem internamente, se está falando da lei na perspectiva de algo que se pretendia que fosse uma mediação. Era o Moisés mediador com a legislação mediadora entre Deus e os homens. Isso nunca salvou ninguém, nunca salvará ninguém, porque todos pecaram. E todos são transgressores e carecem da glória de Deus. Leia esse texto que está embaixo, o estado legal e o estado de graça. O estado legal onde a gente vive, na sociedade, ele não é regido pelo estado de graça, nem pela lei da graça. Não pode ser. Não pode ser, senão isso vira licenciosidade. O indivíduo que pecou, resolva com Deus o seu pecado. Seja perdoado pelos discípulos, que olham para tudo e para todos com olhar de graça. Mas o perdão do discípulo não tem que ser um atenuante para o cumprimento de nenhuma sentença. O perdão do reino de Deus não tem que ser um livramento para o indivíduo em relação à transgressão dele, quanto à lei cidadã ou quanto a qualquer outra forma de lei que implique em desorganização social ou na machucadura do meu próximo na existência. Quanto a essa lei, eu estou submisso a ela e tenho que estar, e se não for assim, a gente mergulha no caos. Olhem para a cruz sempre, para entenderem a diferença entre o estado legal e o estado de graça. Na cruz, tem um ladrão fazendo confusão. E ele diz para Jesus: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós também. Para ele, a ideia era de que a graça de Deus poderia intervir suspendendo o estado legal em relação ao qual eles, aqueles dois ali, eram grandes transgressores e criminosos. Ora, aquilo era blasfêmia. Porque a graça de Deus pode vir sobre mim, mas a graça verdadeira de Deus que vem sobre mim não vem advogando nenhuma forma de atenuamento da minha transgressão, se ela for real, factual e constatável. Eu preciso receber a devida punição do meu erro, mesmo que perdoado por Deus. Como aquele segundo ladrão que entendeu tudo. Disse para o primeiro: não faças assim, nós estamos aqui recebendo justiça, de acordo com o que os nossos atos merecem. Os nossos atos merecem. Não é o caso desse Jesus que está aqui, ele nenhum mal fez. E eu sei quem ele é, por isso é que eu peço a ele: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Aqui se estabelece a diferença entre o estado legal e o estado de graça. Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas isso só vai acontecer depois que tu esgotares o prazo inteiro da tua sentença. Na hora em que tu morreres, conforme a tua sentença foi designada, eu te receberei no paraíso. Perdoado tu morrerás, mas tu morrerás por causa dos pecados que tu praticaste no meio dos homens e na sociedade humana. Eu estou dizendo isso por causa dessa confusão extraordinária na cabeça de vocês. Vocês não entendem mesmo, né, a diferença. Como o reino de Deus opera e como o estado legal, social opera. Por exemplo, em relação ao estado legal,
o garotinho, precisa sofrer todas as consequências dos fatos atuais constatados e dos fatos passados que vierem a ser inventariados, levantados e comprovados. Não tem o que conversar a respeito. Seja ele, seja eu, seja você, assim como quem não trabalha não coma, assim também todo aquele que transgride numa sociedade receba a devida punição da sua transgressão. Finito, não tem papo. Agora, nem por causa disso, eu deixo de ter misericórdia. Essa misericórdia me faz orar a Deus em favor da pessoa. Orar como? Fazendo a oração do primeiro bandido, se tu és o Filho de Deus, salva ele, salva nós. Não, é fazendo a oração do segundo bandido, do bandido arrependido, dizendo, lembra-te de mim, porque só tu podes te lembrar de mim. Aqui na terra eu quero que todos me esqueçam, porque eu cometi erro demais e estou pagando o que os meus atos merecem. Isso é uma ilustração simples para ver se a gente apaga um pouco essa confusão horrenda. Eu ainda não fui ver os posts. O que eu postei sobre o garotinho já deu mais de 2.300.000, 2 milhões e meio de visualizações. Só confusão. Tem gente que entende que o que eu estou dizendo é que o Senhor o salve, significa que sejam suspensas as medidas contra ele. Jamais. Só um burro não entende isso, que não é assim, é um idiota que não entende isso. É o primeiro ladrão querendo manipular a Deus e os homens. Não. No meu coração eu quero que haja arrependimento, constatação do que foi feito de errado e que a justiça siga o seu caminho, de maneira justa, conforme o processo legal. Mas que esse indivíduo justiçado receba no coração a bênção de ter se quebrantado, se arrependido, enxergado, mudado os seus caminhos. Para quê? Para continuar a ser alguma coisa no mundo político? Se Deus permitir, eu espero que não. Esse tipo de presença tem que sair da política brasileira. Garotinho tem que, em cumprindo as suas penas, se aposentar para sempre disso. Vai criar galinha, vai cuidar da tua alma, vai cuidar dos teus netos, garotinho. Sérgio Cabral, a mesma coisa. Cumpra tudo e suma. Deixa esse país em paz. Todos os demais. Esse país tem que ser lavado com água sanitária da democracia e da melhor justiça, com soda cáustica. Agora, sem negociar a democracia e sem que ninguém confunda isso com práticas de justicismo esmagador, com advocacia de atitudes reacionárias, impiedosas, perversas, praticadas em nome da lei, com regozijos com a calamidade do outro. Não, é lamentável. Mas uma vez que é verdade, que se cumpra a lei inteira. Mas que é lamentável é que as pessoas não tenham aprendido até hoje a andar em caminhos retos, justos, limpos, especialmente essa moçada toda falando em nome de Deus, fazendo isso tudo em nome de Jesus, enxovalhando e blasfemando o Evangelho. Querem misericórdia para a manutenção dos seus mandatos. De mim só tem misericórdia aquela que me faz orar pedindo a Deus que se arrependam e se convertam. E larguem o que estão fazendo e desapareçam da vida pública, se possível. Todos, os Renãs, os Sarneys, essa corja inteira, os Cunhas, todo mundo. Que o Senhor tenha misericórdia e se convertam. E tenha misericórdia de nós e que eles não voltem mais. E nem ninguém desse tipo e dessa laia. De modo que quando vocês olharem para mim, saibam que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E quem quiser entender melhor, aqui mesmo no mural, você encontra o meu texto sobre Estado de Lei e Estado de Graça. Vá lá e leia, por favor.
O mais é mentira, é subterfúgio, é engano, é uma mistura deliberada de conceitos que na cruz de Jesus estão separados. Hoje tu estarás comigo no paraíso, ele disse, mas aqui para os homens tu vais pagar a tua sentença até o fim. Morrerás perdoado, mas morrerás. É assim que é, o que passar disso não é evangelho. E nem é a compreensão justa do que o evangelho aplica à realidade social. Um beijo para todo mundo, um bom sábado. Eu vou comer um peixinho ou uma feijoada, um dos dois. Não sei ainda qual. Tchau, gente boa. Deus nos abençoe. VNVTV, o canal é você.